Quero dizer que é uma alegria muito grande finalmente estar estreando a minha participação no evangelismo com vocês. Aleluia! No último evangelismo eu estava ocupado e eu tive que assistir online. Ainda bem que o pastor Newton tinha vindo no outro, porque hoje não tem ninguém botando online, né? Então, no último teve. Aí eu estava lá, o celularzinho avisou, olha, Nazareno Guapimirim, lá no Limoeiro, subindo o Limoeiro, pregando. Eu fiquei lá acompanhando tudo, convido todo mundo que está online para assistir junto comigo. E eu vou dizer para vocês, eu amo evangelismo, amo missões urbanas, amo missões, amo pregação do evangelho, amo palavra de Deus, amo Jesus, amo vocês, amo até meus inimigos. E, gente, como eu me alegro de ver o povo de Deus realmente vindo, a gente entendendo que nós fomos resgatados e vindo ao encontro das pessoas que geralmente não vão à igreja, proporcionando a elas a possibilidade de elas serem também encontradas por Cristo e serem resgatadas pelo Senhor. Para quem não sabe, meu nome é Moisés da Márcia, aquele é meu filho Nelson, ele está na filmagem ali fazendo meu videozinho, e nós somos, junto com muitos outros irmãos, inclusive o pastor Newton, que é um grande parceiro, o Leandro está se tornando um grande parceiro, nós somos os ordenados para evangelizar. Na verdade, todos somos ordenados para evangelizar, né? O evangelismo é uma ordem. Vão, ide por todo mundo, preguem a toda criatura. Ele não fez pedido, não fez convite, não deu um dom, ele não deu uma ordem. Vão por todo lugar pregando o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado, né? Então, todos somos ordenados para evangelizar. E nesses evangelismos de rua, nos evangelismos no templo, nos templos, nas nossas igrejas, né? A gente tem o hábito de convidar as pessoas a que aceitem a Jesus. Eu mesmo, quando eu estou lá no microfonezinho evangelizando, eu uso essa frase: aceite a Jesus ainda hoje, ou aceite a Jesus agora mesmo, se você tem fé. Eu uso os dois, ou ainda hoje, ou agora mesmo. Mas eu queria perguntar para você, se você já parou para pensar sobre isso. O que é aceitar Jesus? Muita gente já deve ter pensado assim, é entrar para a igreja de crente. Você sabia que tem um monte de crente que pensa que aceitar Jesus é frequentar a igreja de crente? Agora eu vou dizer uma coisa para você que Jesus disse para a gente. Não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus. Então não é entrar para a igreja de crente, porque se eu entrar para a igreja de crente eu digo que Jesus é Senhor, Senhor, já vou... Não, é praticar a vontade do meu Pai que está no céu. Eu quero nesse nosso tempinho que a gente vai estar aqui, inclusive eu quero pedir a você que está ao alcance da nossa voz, não está no nosso grupo, que preste bastante atenção. Eu vou dizer algo aqui que é muito importante. O que é esse negócio de aceitar a Jesus? A gente precisa entender, para a gente saber que decisão foi essa que a gente tomou, e que decisão é essa que a gente convida tanta gente para tomar também com a gente. As pessoas precisam entender. E a partir do momento que a gente entende isso, a gente começa a enxergar o evangelho de verdade, da maneira que ele deve ser enxergado. Não é uma religião, não é mais uma opção, não é um lugar para você realizar sonhos, não é gênio da lâmpada para você esfregar, eu tenho 3 desejos, eu tenho 3 sonhos, eu tenho 3 pedidos, me atende aí. Se me atender, eu vou ficar firme aqui com vocês. Nada disso. A gente precisa começar a entender que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Para você entender que precisa aceitar Jesus, o que é aceitar Jesus? Você precisa entender que o salário do pecado é a morte. Repitam aí. O salário do pecado é a morte. Aí você pensa comigo assim, eu peco desde que eu me entendo por gente. Desde que eu me lembro, eu sempre pequei. Por que eu não morri? Como é que a gente não morreu? Se a gente peca desde que a gente se entende, desde que eu me lembro, eu sempre pequei. O salário do pecado é morte. Por que eu não estou morto? Por que vocês não estão mortos? Eu vou dizer para vocês. Vamos começar a entender o porquê de aceitar Jesus. O que é isso? Nós não morremos, porque se a gente prestar atenção na história, a gente der uma olhada para trás, há mais ou menos 2000 e pouquinhos anos atrás, olhar lá para o tal do Calvário, lá para uma cruz, no meio, entre 2 ladrões, já falaram de um ladrão, entre 2 ladrões, tinha um camarada que nunca pecou.
tinha um inocente morrendo por causa do meu e do seu pecado. O salário do pecado levou um inocente à morte. Naquela cruz foi derramado sobre aquele homem inocente o castigo que nos traz a paz. Todo castigo, toda justa ira de Deus que deveria ser derramada sobre nossas cabeças para nos castigar pelo pecado, sabe por quê? Porque Deus é um Deus santo. Você tem noção do que é ser santo? Totalmente puro, totalmente limpo, sem nenhum contato com treva, com sujeira, com desonestidade, com maldade, com impureza, com nada de ruim. Deus é totalmente santo. É tão santo que os anjos e serafins, quando andam diante dele lá na sala do trono, eles com duas asas, eles cobrem os seus rostos para não contemplarem tamanha santidade. Eles cobrem com duas asas os seus pés, para eles não pisarem naquele lugar onde Deus está, porque a santidade de Deus encheu todo aquele lugar. E você vai ver lá em Isaías 6, eles só conseguem dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Gente, é com esse Deus Santo que a gente está tratando. Ele não tem comunhão com o pecado, com as trevas. E a Bíblia diz que todos pecaram. E o nosso pecado é a única coisa que a Bíblia vai dizer assim, que nos separa da glória de Deus. A Bíblia diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A mão do Senhor está estendida para salvar. Aleluia. O ouvido do Senhor não está tapado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e encobre o seu rosto de vós para que ele não vos ouça. Nós somos pecadores. Nós pecamos e nós não temos comunhão com Deus por causa do nosso pecado. A Bíblia diz: nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. A única coisa que a Bíblia vai falar que separa a gente da glória de Deus é o pecado. E a Bíblia diz: todos pecaram. Então a gente está com um baita problema, sabe por quê? A justiça de Deus exige que ele puna o pecador. A santidade de Deus é ofendida por cada um dos nossos pecados. E a justiça de Deus, que é outro atributo de Deus, exige que seja feita a justiça em relação ao pecador. Então, o pecador precisa ser punido. Isaías vai dizer: ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, nós tínhamos uma baita dívida com Deus, que a ira de Deus seria o preço para pagar essa dívida derramado sobre nós. E eu vou dizer, Deus eterno dá um castigo eterno. Eternamente longe, separados, sendo castigados pelo Senhor, mas o Senhor, em seu grande amor, ele nos substitui. Ele envia o seu Filho e fala: paga por eles. Você não tem a mínima condição de receber toda a ira de Deus sobre a sua vida. Jesus vai pagar o preço em seu lugar. E a grande dívida que a gente tem com Deus, nesse momento, a promissória é oferecida. Está pago. Jesus vence a morte ao terceiro dia, mostrando que Deus aceitou o pagamento. E Jesus tem um convite, uma promissória dizendo assim: está pago. Quem quer? Aleluia. Tem uma dívida enorme com Deus? Aleluia. Eu paguei por você, diz o Senhor Jesus. Você aceita o pagamento? Se você aceita o pagamento, Jesus te dá lá: está pago. É o selo do Espírito Santo. É a vida eterna, é o perdão dos pecados. Aleluia. Você acabou de aceitar a Jesus. É isso que é aceitar a Jesus. Ele quer te dar a promissória paga, a nota de dívida, a escrita de dívida que era contra nós, cravou na cruz, está pago. Você aceita? Olha, eu estou te oferecendo aqui, eu paguei o preço. Deus aceitou aquele pagamento. A dívida está quitada. Mas como eu prego sempre, Jesus não vai salvar ninguém. Jesus não vai perdoar ninguém, nem pela força,
e nem pela violência. Jesus somente vai perdoar e salvar aquele que crer no seu nome e se arrepender dos seus pecados. Isso é aceitar a Jesus. Você aceita a promissória paga? Aleluia. Mas e se eu disser, Senhor, eu até acredito, eu tenho fé, mas eu ainda estou preparado, ainda está cedo, eu tenho outras coisas para resolver, deixa para depois. Senhor, eu tenho uma maneira diferente de pensar. Eu quero dizer que dessa forma, eu falei de uma maneira bem gentil, mas a gente pode, de uma maneira muito educada, muito gentil, falar para Jesus assim: Senhor, obrigado por ter morrido na cruz, eu até acredito, mas eu vou dar meu jeito sem a tua ajuda. Eu sei que eu não sou tão ruim assim. Eu sei que o negócio não está tão ruim assim para o meu lado, não. Eu vou dar meu jeito. Você foi educado, gentil, mas você disse para Jesus que vai conseguir a salvação, a quitação da sua dívida com Deus por sua própria conta. E no dia que a nossa carreira aqui terminar, ou Jesus voltar, nós seremos julgados. A Bíblia diz que todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo para que possamos receber por tudo aquilo que praticamos por meio do nosso corpo, quer seja bom, quer seja mal. Quando chegar no dia do juízo, o Senhor vai falar assim: por que eu devo deixar você entrar no meu reino? Aí você vai me mostrar a promissória. O que é isso aí? O que é essa promissória aí? O quê? Tá pago? Tá quitado? Bem-vindo ao meu reino. Você vai morar comigo eternamente. Aleluia! A pessoa que aceitou a Cristo, que aceitou o pagamento da dívida que Cristo cravou na cruz, Glória a Deus! não tem mais dívida com Deus. Ele tem livre acesso à vida eterna. É um salvo em Cristo Jesus. Mas e se eu disse para Jesus que era cedo demais, que eu não estava preparado, que era para deixar para depois, que eu pensava de uma maneira diferente? Eu até sou religioso, Senhor, mas acho que não preciso isso tudo. A dívida está em aberto. E lá na hora do julgamento não dá para recorrer a Jesus. Jesus, eu estou no julgamento aqui, dá para quebrar meu... Não. Agora é hora de acerto de contas. Você... bem-vindo ao reino. Todos os que rejeitaram, e a Bíblia diz que serão a maioria, a Bíblia diz: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos vão por ela. Estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, poucos encontram. Se esse nosso encontro aqui fosse uma festa popular, tocasse músicas dançantes, se a gente soltasse fogos, se a gente fizesse fogueira para pular, para assar batata, se a gente dançasse aqui, sambasse, se a gente fizesse uma baita bagunça popular, acho que todas as casas sairiam e estariam aqui com a gente. Mas não é assim, porque a gente está oferecendo um caminho estreito. Aí a gente fala: Senhor, não, é meio exagerado, vocês pegam um pouco pesado. Mas Jesus disse: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que perder a sua vida, achá-la-á, e aquele que achar a sua vida, preservá-la, vai perdê-la. No dia do julgamento, se eu não tenho a promissória paga, se eu não aceitei que Jesus quitasse a minha dívida, a dívida está em aberta. E sabe o que vai acontecer? É a hora da cobrança. Ou Jesus pagou por você, ou você vai pagar na eternidade. Isso se chama condenação. Toda a ira de Deus eternamente será derramada sobre todos aqueles que rejeitaram a salvação por Cristo Jesus, que rejeitaram que Jesus quitasse a dívida, que Jesus pagasse a promissória. Todos que a gente conhece, todos que a gente ama, que não receberam essa promissória paga, que não aceitaram a Jesus, que Ele quitasse essa dívida,
eles estão fadados à perdição eterna, em pranto e ranger de dentes, em tormentos incessantes, onde a Bíblia diz que não há descanso, nem de dia e nem de noite. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo, e ali será atormentado para todo sempre, junto com a besta, junto com o falso profeta, junto com o diabo e seus anjos. Entender o que é aceitar a Jesus? Você está ciente, você agora tem consciência do que você fez quando você levantou a mão para aceitar a Jesus? Você disse: Senhor, paga a dívida por mim, eu quero receber a promissória. E você recebeu o selo do Espírito Santo. Glória. Aleluia. Ele está em você, Glória o Espírito Santo Aleluia. se move em você, que recebeu a Jesus. E se você não recebeu, Aleluia. não deixe para depois, faça isso agora mesmo. Se você crê, se o Espírito Santo está falando a você, não endureça o seu coração, é o que diz a Bíblia, mas abra o teu coração, a tua vida, e receba a quitação da dívida, o que seria, no nosso entendimento agora, o aceitar a Jesus. Jesus pagou o preço, e assim que eu aceito que Ele pagou esse preço por mim, eu estou recebendo o perdão e a salvação, e não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe, tá? Eu vou passar a palavra e ele vai fazer, o irmão vai fazer a conclusão. A gente vai andando no final, né? Nessa oração a gente menciona, tá? Essa confirmação da sua fé. E se você é cristão e paira alguma dúvida, vamos acertar isso agora. Senhor, eu aceitei Jesus, achei que era entrar para a igreja. Entrei para a igreja. Não, agora eu não quero só entrar para a igreja, não é isso. Eu quero a promissória, eu quero o selo do teu Espírito. Eu quero o comprometimento. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a